Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo depende do horário que você vai assistir essa gravação desse vídeo. Este treino é especificamente para os professores que vão prestar o concurso de Itapevi e Santo André, tá? É prova anterior da VUNESP, ok? Para esses dois. O que for para você, se tiver alguma questão aqui que não é para vocês, eu aviso, tá bom? Mas eu selecionei algumas provas que são dos concursos anteriores que têm a mesma bibliografia de vocês para treino, tá? Vamos fazer essa prova. Lembrando, a gravação da prova é um pouquinho diferente do que está sendo preparado para os treinos ao vivo. Os treinos ao vivo foram selecionadas 100 questões de toda a bibliografia do concurso para ser ao vivo, tá? Aí eu vou relembrando os conteúdos. Esse daqui, como já está pronto, não fui eu que montei, né, digamos assim, a prova já está assim. Então eu só peguei a prova do concurso anterior, ok? Vamos lá, vamos a esse treino. Questão 30, prova VUNESP. A criança começa por descobrir que as partes da escrita, suas letras, podem corresponder a outras tantas partes da palavra escrita, suas sílabas. Sobre o eixo quantitativo, isto se exprime na descoberta de que a quantidade de letras com que se vai escrever uma palavra pode ter correspondência com a quantidade de partes que se reconhece na emissão oral. Essas partes da palavra são inicialmente as suas sílabas. Já está dando a dica. Então, aqui é uma pergunta sobre a Emília Ferreiro, que está na bibliografia do concurso de vocês, com o livro Reflexões sobre a Alfabetização, onde ela fala dos métodos de alfabetização, das hipóteses silábicas, tá? Então, lá vocês têm. Na aula de autores, vocês têm que ela fala do pré-silábico, silábico, dentro do silábico tem sem valor e com valor, silábico alfabético e o alfabético. Aqui no caso, está falando que é inicialmente, né? Quando a criança começa, ela começa esse trabalho de verificar as sílabas, de quantidade de letras ainda. Então, ela não faz ainda a palavra inteira silabando, ok? Ela faz, vejam. Partes da sua escrita são as letras, ela está no início, tá? Há outras tantas partes da palavra escrita, suas sílabas. Então, ela está naquela transição das letras para sílabas. Tá? Ela ainda não está, ela está descobrindo que a quantidade de letras com que se vai escrevendo uma palavra pode ter correspondência no oral com a sílaba, certo? Então, ela está ainda descobrindo, ela ainda não sabe que são sílabas, ela está descobrindo, ela está nas letras passando para a sílaba, tá? Que método seria esse? Né? Ou melhor, qual hipótese silábica? Silábica, pré-silábica, alfabética ou silábica alfabética? Pré-silábica não poderia ser, nós descartamos, porque pré-silábica é quando a criança está na fase da garatuja, né? Que ela não sabe ainda diferenciar. Alfabética, ela saberia escrever a palavra por completo, né? Poderia até ter alguns erros de ortografia, não tem problema. Silábico-alfabética, ela já estaria fazendo as sílabas direto. E ela não estaria pensando nas letras que poderiam ser transformadas em sílabas, ok? Então, no caso aqui da questão 30, a alternativa correta é a silábica. Silábica. Tanto é que a silábica ela é dividida em silábico sem valor e silábico com valor. Né? Então, ela está nessa fase silábica, emissão oral. Ela está na fase silábica com valor, ok? Só que aqui só fala silábica, porque a Emília Ferreira fala silábica, que é a hipótese,
porém dentro da silábica que tem a subdivisão, tá? A alternativa correta aí seria a letra A. Vamos para a próxima aí. Questão 31 também está no concurso de vocês, tá? Que é a Magda Soares, que fala sobre alfabetização e letramento. Também está. Alfabetizar, né? É aprender a ler e escrever, e o letramento, a função social da leitura e da escrita. Então, também tem lá para vocês. Considerando as ideias. Ah, lembrando, uma aluna me perguntou, professor, os nomes dos autores, né? Eu tenho que focar no pensamento ou no nome dos autores. Não que o nome não seja importante, mas o nome já vem no enunciado da questão, tá? Já vem na pergunta. Considerando as ideias de Soares a respeito dos conceitos de alfabetização e letramento, analise cada uma das afirmações abaixo como verdadeiro ou falso. Então vejam, vamos lá. Primeiro, um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Verdadeiro ou falso? Tá? O indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Verdadeiro. Por quê? Às vezes ele é alfabetizado, a professora só alfabetizou, mas ele não sabe que aquilo ali é para fora da escola, que ele vai usar lá fora como função social. Ele ainda não entendeu que aquilo é para a vida dele. Então isso pode acontecer? Pode. É o ideal isso acontecer? Não, porque a própria autora fala que você tem que alfabetizar letrando o aluno, não pode só alfabetizar. Então, pode acontecer, então é verdadeiro, ok? Aí, como a prova aqui já está pronta, não dá para fazer as pinturas que eu faço na prova ao vivo, tá? Mas daí vocês vão só acompanhando no caso aqui. Aí na terça-feira vocês farão ao vivo, tá? Vocês vão ver como é que é. Aqui, 2. Então, ó, se essa primeira é verdadeira, eu venho aqui, ó. A letra A continua, a letra B continua, a letra C tá fora, a letra D continua, tá vendo? Letra C tá falando que é falsa, então ela sai. Fica só 3 alternativas. Olha lá. O indivíduo letrado é aquele que não só sabe ler e escrever, mas que usa e pratica socialmente a leitura e a escrita. Ok, correto, verdadeiro. Aí, continua A, continua B, continua D. O indivíduo pode não saber ler e escrever, ser analfabeto, mas de certa forma ser letrado. Verdadeiro. Principalmente os adultos que não sabem ler e escrever, ele é letrado, ele sabe que precisaria daquilo para a vida dele, né? Que é a função social, mas ele não sabe ler e escrever. É verdadeiro também. Então, aqui continua A, B saiu, C saiu e D continua. Ou a alternativa correta é a A ou a D. Alfabetização é a ação de alfabetizar, correto? Isto é, de tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. Verdade. Então, a alternativa correta é a letra D, porque todas são verdadeiras quando se fala de alfabetização e letramento. Letra D de dado, ok? Aqui, gente, essa questão é mais interpretação de texto. Se você lê corretamente, você sabe se sim ou não, ok? Vamos lá, mais uma da Soares aí, questão 32. Soares propõe a distinção entre as ações de letrar e alfabetizar. Contudo, as considera inseparáveis e interdependentes, defendendo que, no ensino da leitura e da escrita na escola, o ideal seria alfabetizar letrando, foi o que eu falei. Essa abordagem, segundo a autora, consiste em, vamos analisar. Letra A, ensinar principalmente a ler, levando o aluno a cultivar e a exercer as práticas sociais que usam a escrita. Não é principalmente ler. Tá vendo a pegadinha aí, ó? Ensinar principalmente a ler, não é? É ler e escrever, é leitura e escrita. Já tem uma pegadinha aí
tá fora a letra A. Tá vendo? É pegadinhas que eles colocam. B. Ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e escrita, de modo que o aluno se torne, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado. Essa daqui é a mais cheirosa. É a mais cheirosa. Mas mesmo que vocês encontrem a mais cheirosa, vocês têm que terminar de ler. Por quê? Pode ser pegadinha. E vocês têm que ter certeza que as outras estão erradas. Daí vocês têm que encontrar o erro para ter certeza que, por exemplo, a B é a mais cheirosa até agora. Mas a gente tem que ter certeza. A A já descobrimos o porquê, porque aqui só está falando ler. É ler e escrever. Vamos ver a C. Ensinar a ler e a escrever, mantendo a distinção entre alfabetizar e letrar. Tá vendo? Já vou terminar de ler. Mas garantindo primeiramente que o aluno seja alfabetizado para depois ser capaz de participar ativamente das práticas sociais de leitura e escrita. Já C já está errada, por quê? Se a Soares afirma aqui que o ideal é alfabetizar letrando, aqui na C já está falando que alfabetiza para depois pensar em letramento. Tá errado. Ela fala que tem que alfabetizar letrando, as duas coisas ao mesmo tempo. Então a C também está errada. D. Ensinar primeiramente a escrever por meio da alfabetização para posteriormente o aluno ser capaz de ler por meio das práticas sociais de leitura, isto é, o letramento. Também está errada. No próprio enunciado da questão, vocês vejam, no próprio enunciado está falando, ela já está dando a dica aqui. O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E na letra A não fala que isso, na letra B também não fala e na letra D também não fala, certo? A única que fala certinho, a alternativa correta B, ensinar a ler e escrever, que é a alfabetização, no contexto das práticas sociais, que é o letramento, de modo que o aluno se torne ao mesmo tempo alfabetizado e letrado. Já está dando a dica aí. A alternativa correta, letra B. Muitas questões é interpretação de texto, tá? Vamos lá. A 33 nós vamos pular, embora seja fácil, mas nós vamos pular. Por quê, professora? Porque a 33 não tem esses autores na bibliografia de vocês. E nós só vamos fazer o que for para vocês, tá bom? 34 também não é para vocês. 35 sim. 35 sim. Tá? Vamos lá. A motricidade, o que é a motricidade? É os movimentos, tá? A motricidade humana descobre em sua análise genética, começa pela atuação sobre o meio social, antes de poder modificar o meio físico. O contato com este na espécie humana nunca é direto, é sempre intermediado pelo social, tanto em sua dimensão interpessoal quanto cultural. Aí isso se encontra lá na bibliografia do concurso. Ives de Latarlia, Marta Coll Oliveira e a Isabel Dantas. São 3 autores da USP que falam a respeito de Piaget, Vygotsky e Vallon, tá? Então aqui eles estão perguntando qual dos 3. O nome do teórico que preenche corretamente a lacuna do trecho acima é. Então, qual deles fala sobre motricidade, os movimentos? Lembra que eu dei, ainda no resumo eu ainda falei, no vídeo tem, no resumo eu ainda falei. Tá? Então, só para lembrar, o Piaget, ele é o biológico genético. Tá? Só para diferenciar eles nesse momento. O Vygotsky é o interacionista. Tudo é através da interação com o outro ou com o meio. O Vallon, primeiramente, ele é o afetivo, o amoroso, o emocional, o emotivo, né? E ele é que fala sobre psicomotricidade, os movimentos, o desenvolvimento psicomotor.
tem a ver com os movimentos. Então, motricidade é palavra-chave sobre o valon. Alternativa correta, C, valon. O Lúria nem entra aí no caso, né? O Lúria também até fala de alguma coisa, né? Mas não está na bibliografia de vocês, no caso. E aí o que foca é os 3. Então, entre os 3 é o valon, tá bom? 35 é letra C, o valon. 36 podemos fazer sim. A autora fala sobre o PPP. Às vezes, tem vários nomes do PPP, dos autores lá. Às vezes aparece um, mas a Ilma, ela tá junto com quem fala de PPP, tá bom? Sobre os princípios norteadores de um projeto político-pedagógico, lembrando que o PPP é a identidade da escola, é feito no coletivo e é falado tudo sobre a escola, tá? Então, sobre os princípios norteadores do PPP, podemos citar. Vamos lá, passo a passo. 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Eu vou ler todos primeiro, ok? Vamos lá. Não, vamos por parte, porque daí a gente vai achando algo... Deixa eu ver aqui, vamos ler todas primeiro. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Tá certo. Tá certo? Além de estar no PPP, também está na própria legislação, tá? Como princípio da legislação também tem. Acesso seria a matrícula e permanência e a frequência na escola. 2. Qualidade que não pode ser privilégio de minorias econômicas e sociais. Tá certo, porque a qualidade é para todos. E não é minoria nem maioria econômica e social. Ou seja, a qualidade nós não temos que ver classe social, se a pessoa é bem de vida, se é... Quando fala qualidade de ensino é para todos, então tá certo também, tá bom? Gestão democrática, com certeza está correto, porque o PPP é um exemplo de gestão democrática, assim como o conselho escolar, onde todos participam, tá certo também. 4, liberdade, certo também, liberdade, autonomia, tá? E o 5, solidariedade. Apesar de ser uma palavra-chave positiva, ela não se encontra no PPP, tá? É uma pegadinha aí. Então, a alternativa correta aqui, letra D de dado. Peraí. Letra D de dado aí no caso, tá bom? Vamos ver outra aqui. Currículo, legal. Ó. Segundo a autora, o currículo é um importante elemento constitutivo da organização escolar. Currículo implica necessariamente a interação entre sujeitos que têm o mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente. Nesse sentido, o currículo, vamos lá, falando de currículo, vamos por partes, né? Pode ser separado do contexto social. Olha aí, já começou um erro. Quando vocês encontram um erro, gente, já nem preciso terminar a leitura. Não preciso perder tempo, tá? Ó, eu vou ler aqui, ó. Pode ser separado do contexto social, uma vez que ele não é historicamente situado e culturalmente determinado. Pelo contrário, ele é histórico, ele é cultural, ele faz parte do contexto social, né? Sem ele não tem planejamento, ok? Ele é extremamente importante. E aqui tá falando, pode ser separado do contexto social. Não pode ser separado. Então, a letra A já está descartada. B. Para fins emancipatórios implica, inicialmente, aceitar as visões simplificadas da sociedade. Visões simplificadas, já tem um erro. Concebida como um todo homogêneo. Outro erro. Por que está errado homogêneo? Homogêneo quer dizer que todos pensam iguais. Nós não somos iguais e não pensamos igual. Somos heterogêneos.
Pensamos diferentes, somos diferentes. Já tem outro erro. E de ser humano com alguém que tende a aceitar papéis necessários à sua adequação ao contexto que vive. Então, aqui já tem dois. Visões simplificadas é negativo e homogêneo também é negativo. O correto é heterogêneo, tá? C. Passa a ideologia e a escola precisa identificar e desvelar os componentes ideológicos do conhecimento escolar que a classe dominada utiliza para a manutenção de privilégios. Não, já foi falado anteriormente, não tem privilégios para ninguém. A escola não pode dar privilégios para ninguém. É todo mundo igual. Todo mundo tem o direito da educação de aprender e se desenvolver. Então, não tem privilégio. Tá errado também. Tá vendo? Tem várias pegadinhas. D. É uma construção social do conhecimento. Olha a diferença, gente. De palavra-chave, de cheirosa, perfumada, ó. É uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios para que esta construção se efetive. Chega a ser um poema isso. Tá? A letra D é a que está correta e tem a palavra-chave, construção social do conhecimento. Letra D de dado, ok? Continuando aí. 38, deixa eu confirmar aqui. Ó, a 38 não é para vocês, porque não é o zabala que cai na de vocês, é zabalza. Então não pode, tá? A 39 pode. 39 pode porque a Marta Coll, ela está junto com o Vygotsky. A Marta Coll está junto com o Yves de Lattaille e a Isabel Dantas, que falam sobre Piaget, Vygotsky e Vallon. Então pode. Segundo Marta Coll, podemos identificar na literatura 3 grandes linhas de pensamento sobre as possíveis relações entre a cultura e a produção de diferentes modos de funcionamento intelectual. São elas. Vamos lá. Eu esqueci minha aguinha lá, mas tá bom. Aquela que afirma a existência da diferença entre membros de diferentes grupos culturais. Sim, palavra-chave diferença, né? Então, vários grupos culturais, várias culturas, já está falando, várias culturas são diferentes. Então, há sim a existência dessa diferença, tá certo? Então, a 1 tá certa, 2. Aquela que busca a compreensão dos mecanismos psicológicos que fundamentam o desempenho de diferentes sujeitos em diferentes tarefas. Ó, tá vendo? Tudo diferente. Dirigindo-se à investigação daquilo que é comum a todos os seres humanos. Está correto. 3. Aquela que está claramente associada à teoria histórico-cultural em psicologia. Sim, porque a educação em si, ela é histórico-cultural, palavra-chave. Porque histórico, ela já vem de tempos, né? E ela faz parte de uma cultura, né? E nós aprendemos culturas diferentes também. Então, tá certo. A alternativa correta aí, todas estão corretas, 1, 2 e 3 é a A. Libânio, vamos pular porque o Libânio não está, apesar de ser VUNESP, ele normalmente cai em todos os concursos, no caso de vocês ele não se encontra, tá? A Hoffman está. A Hoffman, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ela está sim. Mas mesmo que ela não tivesse, como falar de avaliação, a gente pode fazer, mas está, tá bom? Sobre o conceito de avaliação mediadora, o que ela fala? O professor é o mediador do conhecimento, né? É o aluno que constrói o próprio conhecimento. E a avaliação mediadora tem que ter diálogo, não é aceito uma avaliação classificatória, seletiva, são palavras negativas, e sim que acompanhar todo o processo, né?
Vamos ver aí o que é falado. Na avaliação mediadora, o professor deve interpretar a prova não para saber o que o aluno não sabe, mas para pensar estratégias pedagógicas que ele deverá utilizar para interagir com esse discente, com esse aluno. Está correto, por quê? Não é no sentido nota. Ah, ele tirou 10, ele tirou 0. Não, e sim saber onde está a dificuldade do aluno para que a professora possa fazer a intervenção. Essa é a ideia, não o resultado final, mas o processo. Tá certo. 2. Vamos lá. 2. A avaliação mediadora colabora na reflexão, palavra-chave do professor, sobre seus próprios posicionamentos metodológicos, na elaboração de questões e na análise de respostas dos alunos. Correto também. Corretíssimo. Através de uma avaliação, a professora pode refletir o que deu certo, o que não deu, ok? E tentar melhorar, analisar, tá certo também. Vamos ver. 3. Na avaliação mediadora, o aparecimento de erros e dúvidas dos alunos numa extensão educativa é um componente pouco significativo ao desenvolvimento da ação educacional. Está errado. Esse pouco significativo é errado. Por quê? Todos os autores que vão falar sobre avaliação, eles falam que o erro é algo positivo, principalmente a Hoffman. É positivo por quê? Através do erro é que a professora faz a intervenção. Se não tiver erro, ela não vai fazer intervenção. Então, o erro é significativo, tá? Então, a 3 aí tá errada, tá falando que não. Então, as duas únicas corretas é a 1 e a 2 aí, alternativa B, tá? B. 43, continua porque Zabalza é para vocês. Zabalza cai. Zabalza aponta 10 aspectos-chave de uma educação infantil de qualidade. Entre eles, podemos destacar exceto. Exceto significa que uma está errada. Eles querem a que está errada, não a que está certa. Tá bom? Então, vamos analisar aí, ó. A organização de políticas públicas direcionadas ao ensino fundamental. Já encontramos o erro, gente. Nem preciso. Se o Zabalza está falando sobre educação infantil e na letra A está focando no ensino fundamental, já essa é a exeta. Essa daí é exeta. Vamos ver se está certa as outras. A organização dos espaços na educação infantil é importante? Sim, B está certa. C. Atenção privilegiada aos aspectos emocionais da criança. Ele fala, tanto é que ele fala da efectância, que a energia vital das crianças está atrelado à questão emocional também. E trabalho com os pais e as mães com o meio ambiente, é importante essa interação. Ele fala, para ter qualidade, tanto é no resumo eu falo sobre isso. Para ter qualidade, precisa ter a interação família-escola, tá? Então é importante essa interação com os pais, com as mães, enfim. A B, C e D estão corretas, então a exceto é só a letra A, tá? Letra A. 44 não é para vocês, porque o Perrenot não cai para vocês. Eu adoro o Perrenot, mas não é para vocês. Ele é muito conhecido em concurso público. O Vitor Paro é para vocês, porque está na bibliografia. Vitor Paro entende que educação é uma condição indispensável para... Vamos lá. Ele é todo voltado, né? Vamos lá. O Vitor Paro. Preparar intelectualmente o aluno para cumprir um papel social de acordo com a sua aptidão. O que vocês acham? Né? Ó, entende que a educação é uma condição indispensável para preparar o aluno intelectualmente para cumprir um papel social de acordo com a sua aptidão. Então, tem uma pegadinha aí, porque a educação, o foco da educação não é
só preparar intelectualmente o aluno, é prepará-lo para a vida, prepará-lo para o exercício da cidadania. Na própria lei também fala, lembra lá, o pleno desenvolvimento do educando, ou seja, em todos os aspectos, físico, social, moral, ético, motor, tudo. Então não é só intelectualmente, tá errado, pegadinha, certo? 2, então se a 1 aqui, é que na terça-feira eu vou fazer isso com vocês, né, na tela. Se a 1 tá errada, eu vou por eliminação. Vejam, como que é para ir por eliminação? A 1 tá errada. Aí na letra A tem a 1? Tem, então já tá fora a letra A. A letra B tem a 1? Tem, então a letra B também tá fora. A letra C tem a 1? Tem, então também tá fora. Eu nem terminei de ler a 2 e a 3, já achei que a resposta correta é a D, eu só tenho que confirmar. Tá vendo? Porque todas incorretas têm a 1 que tá errada. Tá vendo? Ó, sendo assim, a 2 também vai estar errada. Vamos só confirmar. Colaborar prioritariamente, olha esse prioritariamente, no provimento de informações aos seus alunos de modo a prepará-los para o mercado de trabalho ou para o próximo nível. Não é prioridade, prioritariamente, preparar os alunos para o mercado de trabalho. Não é uma prioridade. Quando chega no ensino médio, também é falado, mas isso não quer dizer que o foco da educação, porque a pergunta é, qual é o foco da educação? O foco da educação não está no mercado de trabalho. Deu para entender? É pegadinha? Então a 2 está fora. Vamos ver se a 3 bate. Dar condições para que se produza um homem histórico socialmente construído, formando para bem viver em sociedade, para a realização da liberdade. A 3 é a correta aí no caso. Então coincidiu. D de dado aí é a correta. Vamos para as leis? Eu amo legislação. Vamos lá. Ó, 46. No artigo 53 da LDB, não, do ECA, né, gente? A Lei 8.069 é ECA. O artigo 53 da Lei Federal 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que a criança e o adolescente têm educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Vejam que é copia e cola da lei e eles colocam no enunciado para depois fazer a pergunta. Esse direito, segundo a referida lei, compreende. Então, o que entra nesse direito da criança e adolescente? Vamos ver que está lá no ECA. 1. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Com certeza, esse é o primeiro princípio da Constituição, da LDB, do ECA, tá certo, a 1. Aí eu venho aqui, ó. A tem 1, B tem 1, C tem 1, D não tem. A D tá eliminada, ok? Vou para 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. Está lá na lei, sim. Eles têm o direito de ser respeitado por seus educadores. A 2 também tá certa. Daí eu venho aqui de novo. A tem a 2 fica, a B tem a 2 fica, a C tem a 2 fica. A D já tinha sido eliminada. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer somente ao diretor. Errado. A 3 está errada, não é somente ao diretor. Podendo recorrer às instâncias superiores. Instâncias superiores vai Secretaria de Educação, outras instâncias, e não somente ao professor, tá? Essa daqui, até a parte de critérios avaliativos está certo. O resto está errado, então a 3 está errada. Aí eu volto aqui. Letra A tem a 3, tá fora. Só sobrou a 2. Não, a C também tá fora, que tem 3. A alternativa correta já achamos que é a B, nós só vamos confirmar. 1 tá certo, 2 tá certo, 3 tá fora. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. Correto. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência. Correto, tá?
Tem até algumas cláusulas a mais hoje, mas a data dessa prova não tinha sido incluída, então tá certo, tá? A alternativa correta, B de bola. 1, 2, 4 e 5, tá? Vamos lá, próxima questão. Ai, adoro ler. O artigo 6º da Resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Básica, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, determina que as propostas pedagógicas no infantil devem respeitar os seguintes princípios. Antes de ler, vamos relembrar? Em todos os documentos, diretrizes, LDB, BNCC, só tem 3 princípios: éticos, políticos e estéticos. Não tem ordem certa. É esses 3. Porém, nós temos que saber o que cada um significa, tá? Então, aqui nessa questão, não é uma questão difícil, mas tem que prestar atenção, tá? São 3 princípios: éticos, políticos e estéticos, ok? Aí, nós temos que os descritos são nomeados. Então, tem que associar o que está aqui com o que está embaixo. Olha lá. 1. Autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, meio ambiente, diferentes culturas, identidades, singularidades. Esse primeiro tem a ver com éticos. Éticos. Certo? Aí eu venho aqui. Se o primeiro é ético, eu já elimino a B, já elimino a C. Vai ficar entre A e D, ok? Vamos lá. 2. Direitos de cidadania. Já está dando a dica. Direitos. Exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática, direitos e deveres. Já está dando a dica aí. É políticos. Aí eu venho aqui. Na segunda parte, onde tem político? Na A e na D. A B e a C já está descartado. Então, tá vendo que a A e a D estão iguais? No primeiro, éticos. No segundo, políticos. E o terceiro tem que ser estéticos. Estéticos tem a ver com sensibilidade, criatividade, ludicidade, liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Tá certo. Éticos, políticos e estéticos. Éticos, políticos e estéticos. A alternativa correta aqui da 47 é letra A. Tá? Letra A. Éticos, políticos e estéticos. Olha as pegadinhas. Não aqui, ó, princípios pedagógicos, princípios democráticos são pegadinhas, tá? Só tem esses 3, éticos, políticos e estéticos. Então, a alternativa correta é a letra A. 48. De acordo com o artigo 46 das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, a avaliação no ambiente educacional compreende avaliação no ambiente educacional. Lembra? Eu até falei no resumo eu falei sobre isso. Na gravação de um currículo de Santo André eu falei, tem no de Itapevi, tem nos vídeos, enfim. São 3 tipos de avaliação, gente. 3 tipos. Vamos lá. Avaliação no ambiente educacional. No ambiente, não é em qualquer lugar. É dentro da escola, certo? Vamos lá. Qual que tem dentro da escola? Ou quais são os 3 tipos de avaliação, no caso, né? Vamos lá. Ó, A. Avaliação de aprendizagem. Avaliação institucional interna. Avaliação de redes de educação básica. B. Avaliação de aprendizagem e avaliação institucional só. C. Avaliação de aprendizagem, avaliação institucional interna e externa e avaliação das redes de educação básica. D. Avaliação institucional e avaliação de rede. Qual que está completa?
A letra C está completa. A avaliação de aprendizagem é aquela que é feita aluno-professor, professor-aluno, certo? A avaliação institucional é a que é feita com a escola, aquela pesquisa na escola. Interna para os funcionários, externa são os pais que participam. E a avaliação de rede são as provas prontas mandadas pelo MEC, pela secretaria para a escola, para serem aplicadas nos alunos. Então, a alternativa correta é a letra C, ok? 49. A proposta da escola tempo integral, que é onde os alunos ficam mais tempo, entre outros benefícios, deverá ampliar as oportunidades educativas e melhorar a qualidade das aprendizagens. De acordo com a resolução, fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental com duração de 9 anos. Considera-se período integral. O que seria um período integral, gente? Eu vou explicar aqui, só para relembrar o conteúdo, tá? Vejam, uma jornada parcial seria 4 horas no mínimo de aula. Uma jornada integral é 7 horas no mínimo de aula. Pode ser mais do que 7? Pode, mas o mínimo é 7, tá? Então, aqui no caso, vamos lá, vamos ler, né? A C e a D já está eliminada, porque a C está falando 8 e a D está falando 6, então já está eliminada. A resposta correta vai ficar entre A e B, ok? Ó, na A, a jornada escolar que se organiza em 7 horas diárias, no mínimo, perfazendo uma carga horária anual de 1.600 horas. E B, a jornada escolar que se organiza em 7 horas diárias, no mínimo, perfazendo uma carga horária anual de 1.400 horas. A letra B está correta, porque nós estamos falando de escolas que têm o período integral. Quando é normal, quando o calendário é normal, é 200 dias letivos e 800 horas, tá? Por 4 horas no mínimo de aula. 200 dias, 800 horas. No caso aqui, aumenta o tempo, por quê? Porque é tempo integral, que é 7 horas no mínimo. Então, letra B é a correta, tá? Questão 50. O ensino fundamental de 9 anos abrange a população na faixa etária de 6 a 14 anos. Correto, né? E se estende também a todos que não tiveram condições de frequentá-lo. No caso, a EJA, né, que se estende. As diretrizes curriculares nacionais para a educação, para o ensino fundamental com duração de 9 anos, determina que a carga horária mínima anual do ensino fundamental regular será de... Eu acabei de dar a resposta. É 800 horas. Acabei de dar a resposta. 200 dias e 800 horas. A alternativa correta D de dado, ó. 800 horas relógio distribuídas em pelo menos 200 dias letivo. Tá vendo? B e D, B e C é pegadinha. A começou certo, mas tá falando 180 horas e a D é a correta, tá? Sempre será 800 horas no mínimo e 200 dias no mínimo, tá? Agora, quando é tempo integral, aumenta, né? Tá bom? Tá bom. Pera um pouquinho, gente. Ah, tá, mas vai depender, né? Vai depender desse tempo. 5, 6, 7, aumenta 3 horas, tá certo. Bom, aqui tá ok, tá? Gente, nos treinos que nós vamos fazer essa semana, não se esqueçam que não é só autores e leis, tá? Nós faremos treinos de legislação, treinos de autores, português, né? Então, vai ter treinos de português também, que inclui, ok? Eu só não vou dar treino, por exemplo, de matemática, que já é com professor de matemática, né? Não é minha área, tá bom? Mas tudo que puder fazer, nós faremos. Então, essa parte aqui é um treino de uma prova. Nós vamos usar ainda essa prova, mas para a parte de português ainda, tá bom? Não hoje, mas nos próximos vídeos. Até mais.